Voltamos com mais um vídeo. Hoje faremos 2 pomodoros de 50 minutos e 10 minutos de intervalo. Eu já coloquei aqui o despertador. Então, na hora que der 50 minutos, ele vai despertar, a gente tira um descanso, toma um café, vai no banheiro, depois retornamos. Finalizamos com mais 50 minutos, tá bom? Tô pensando em colocar, usar o fone para poder não transmitir a voz das minhas videoaulas para vocês. Deixar uma música de fundo, caso esteja atrapalhando, né? Mas você podem também estar diminuindo o volume do seu computador, ou do celular, ou notebook que você estiver utilizando, para não atrapalhar vocês nos estudos. Muito bem, vamos entrar agora no conceito de imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade. Nós temos aqui a culpabilidade, e dentro da culpabilidade, os 3 elementos são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Cada um desses elementos devem ser estudados, nós vamos ver cada um deles, bem como as causas que vão excluir cada um desses elementos. E começaremos então pela imputabilidade. Qual que é o conceito da imputabilidade? É a capacidade psíquica que o agente deve ter ao tempo da conduta, lembre-se sempre desse detalhe, ao tempo da conduta, de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É possível que seja uma pessoa, um doente mental, uma pessoa que não tem qualquer discernimento, não entende a prática, a ilicitude de um determinado fato, não consegue compreender nem determinar-se de acordo com esse entendimento, mas se ela teve um momento de lucidez, um momento em que pese ser totalmente doente mental, ela deixou de ser ao momento do fato, ela será imputável. A ela poderá ser imputado o crime penal, ela poderá ser condenada a um delito. Ela é culpável. Então, muita atenção. Sempre que nós fazemos aqui a análise da culpabilidade, nós temos a análise da imputabilidade, nós temos que analisar o tempo do fato. Se no momento do fato havia uma doença mental, algum retardo mental, e se esse retardo mental, essa doença mental, foi o que gerou a incapacidade de compreensão dos atos praticados ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Muito bem, pessoal. Olha aqui então. Para que o agente seja imputável, deve haver, primeiro, saúde mental que permita ao agente compreender o caráter ilícito do fato, que é o elemento intelectivo, e deve haver também o controle e domínio sobre seus atos, que é o elemento volitivo. Ou seja, se o agente ele é doente mental, ele não possui saúde mental, de forma que ele não compreende o caráter ilícito do fato ou não consegue se determinar de acordo com esse entendimento, a ele será concedida a inimputabilidade, ou melhor, a reconhecida a inimputabilidade, ele não pode ser condenado. Então, muita atenção quando
nós estamos diante da inimputabilidade, não há que se falar da condenação. Mas, professor, teve um agente doente mental, incapaz de compreender a ilicitude do fato praticado e que ele veio a praticar um homicídio. O que a gente faz em relação a essa pessoa? Ela não pode ser condenada, isso? Isso, não pode ser. Nós vamos estar diante de uma absolvição imprópria que nós trataremos aqui e veremos melhor o que ela significa. Mas então não há que se falar na condenação daquela pessoa que não é imputável. O inimputável jamais pode ser condenado. Muito bem, na tela. Quais são os critérios então que nós temos para definir a inimputabilidade? São 3 critérios. O primeiro deles pregava o seguinte: deve levar em consideração somente o desenvolvimento mental do agente ao realizar a conduta. Não requer a demonstração se havia capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo da conduta. Meus amigos, nós temos que entender o seguinte: existem 2 elementos. Primeiro é a saúde mental. Tá bom? É a saúde mental. Essa saúde mental, ela tem que estar atrelada à capacidade de entendimento. Qual o entendimento? Da ilicitude do fato praticado, tá bom? Ou então a autodeterminação em razão desse entendimento. Ou seja, o que a teoria biológica vai falar, esse critério biológico vai dizer é o seguinte: se ao tempo da conduta o agente não tinha saúde mental, ainda que ele tivesse a capacidade de entendimento, ele será inimputável. Olha só, veja bem como é que isso funciona. O agente é doente mental, ele não tem a capacidade, assim, ele é doente mental. Só que naquele momento, ao tempo da conduta, em que pese ele ser doente mental, ele teve a compreensão do ato que ele praticou. Ou então ele conseguiu se determinar em razão desse entendimento. Só que mesmo assim ele pratica o crime. Veja, na teoria biológica a gente leva somente em consideração a saúde mental. Não importa se ele era capaz de compreender a ilicitude do fato ou não. Se ele era doente mental, ao tempo da conduta, a ele deve ser reconhecida a inimputabilidade. Quando vem para a teoria psicológica, é o contrário. A teoria psicológica vai falar o seguinte: não importa a saúde mental. O que importa é se ao tempo do fato havia a capacidade de entendimento ou de autodeterminação. A psicológica vai falar então, leve em consideração somente se ao tempo da conduta o agente era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não requer a demonstração de anomalia psíquica para ser inimputável. É isso, pessoal. Na psicológica, o agente ele tem uma perfeita saúde mental. Nós devemos levar em consideração somente se havia capacidade de entendimento ao tempo da conduta. E aí vem a teoria biopsicológica que vai falar, eu preciso dos 2. Para que o agente seja imputável, ele tem que ter a saúde mental e ele tem que ser capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então a teoria biopsicológica ela é mais completa. Será considerado inimputável aquele que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Meus amigos, qual foi a teoria, qual foi o critério adotado pelo nosso Código Penal? Artigo 26 do Código Penal. Nós lemos: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então veja, o artigo 26 ele é muito claro, é o critério biopsicológico. Tem que haver tanto essa doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quanto a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato para que o agente seja inimputável. Ou, em outras palavras, para que o agente seja imputável, é necessário que ele tenha saúde mental e que seja capaz de compreender a ilicitude do fato praticado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nós temos, então, no parágrafo único, do artigo 26, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se no artigo 26, caput, eu tenho a hipótese de inimputabilidade, no parágrafo único eu vou ter a hipótese de semi-imputabilidade. No caput, eu tenho aquela hipótese que o agente ele era inteiramente incapaz. Ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Já na semi-imputabilidade, eu vou aplicar somente uma redução de pena, porque ele tinha um desenvolvimento mental incompleto, retardado, e não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Percebeu a diferença, pessoal? Na semi-imputabilidade, eu vou simplesmente reduzir a pena. Vem comigo. É uma causa obrigatória de diminuição da pena naquela pessoa que não é inteiramente capaz de compreender a ilicitude do fato. Por outro lado, na inimputabilidade, artigo 26, caput, eu tenho a hipótese de que o agente não pode ser ponderado. E aí, se ele tiver praticado a conduta, ele será responsabilizado, se é que a gente pode chamar assim, mas ele vai ser aplicado a ele uma absolvição imprópria. Muito bem, na tela. Logo, o critério adotado pelo Código Penal brasileiro ao definir a imputabilidade é o biopsicológico. Tranquilo? Tranquilo. Veja só, pessoal, a situação que nós temos aqui então. Por um lado, deixa eu mudar aqui a caneta. Por um lado, para que haja a inimputabilidade, eu tenho que haver uma dessas três situações. Não preciso das três, até porque uma vai eliminar a outra. Ou a gente tem que ser doente mental, ou ele tem que ter desenvolvimento mental incompleto, ou desenvolvimento mental retardado. Ele tem que ter uma dessas três situações. Quando? Ao tempo da ação ou da omissão, ao tempo do fato, ao tempo da conduta. Combinada uma situação dessas com uma dessas aqui de baixo. Então, ele tem que ser, por exemplo, doente mental e ao mesmo tempo inteiramente incapaz de entender o caráter disso. Ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Essas são as hipóteses de inimputabilidade. Posso ter também um desenvolvimento mental retardado e, em razão desse desenvolvimento mental retardado, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por que eu estou trazendo essa tela para vocês, meus amigos? Para que vocês percebam que não é necessário, no mesmo contexto fático, que o agente seja incapaz de entender o caráter ilícito do fato e, na mesma situação, incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Basta uma. Ele pode ser que tenha os dois, mas basta um. Se ele tinha uma doença mental, ou se ele tinha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato, mas ele era capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, mesmo assim ele será inimputável e vice-versa. Beleza, pessoal? Então, muita atenção a essa partículazinha aqui, ou não é necessário que o agente, no mesmo contexto fático, ele seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual que é o tempo. Qual que é o ponto importante que eu quero chamar a atenção para vocês? Exatamente isso daqui. Ao tempo da ação ou da omissão. Como eu já falei, é possível que nós tenhamos um doente mental que não entenda o caráter ilícito de nenhuma conduta que ele já praticou.
Mas, se por um lapso, por um momento, esse doente mental ou com desenvolvimento mental incompleto, ele pratica um fato típico ilícito e consegue compreender o caráter ilícito desse fato, ou consegue se determinar de acordo com esse entendimento, a ele pode ser sim imputado o delito. Beleza? Lembra bem então, sempre aqui ao tempo da ação ou da omissão. Vamos fazer uma questão. Considere que determinado sujeito portador de desenvolvimento mental incompleto, então a gente tem aqui uma das hipóteses de inimputabilidade, a gente tem, vamos voltar aqui, desenvolvimento mental incompleto. A gente tem o que está aqui dentro desse quadro. Vamos ver se nós temos o que está aqui no outro quadro. Olha só. Então, considere que determinado sujeito, portador de desenvolvimento mental incompleto, ao tempo da ação, legal, complementado aí certinho, ao tempo da ação, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, mas era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que fora clinicamente atestado nos autos em perícia oficial. Vamos falar isso mais para frente, que para que a gente ateste essa inimputabilidade, deve sempre haver a perícia. Em consonância com o texto legal do artigo 26 do Código Penal, ao proferir sentença, deve o juiz reconhecer sua. E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, olha só, vamos voltar ali. O agente, ele tinha um desenvolvimento mental incompleto, ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Muito pelo contrário, ele entendia o caráter ilícito do fato. Qual que era a questão que ele tinha? Ele era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pergunto aos senhores, estamos diante de uma situação de inimputabilidade ou de imputabilidade? Eu tenho desenvolvimento mental incompleto ao tempo da ação ou da omissão, e em razão desse desenvolvimento mental incompleto ao tempo da ação ou da omissão, o agente era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, é o que fala na questão. Portanto, está completa a inimputabilidade. Eu não posso imputar o delito a um agente que ao tempo do fato, em razão de um desenvolvimento mental incompleto, era incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento de um caráter ilícito do fato, ainda que ele compreendesse o caráter ilícito do fato. Beleza? Portanto, ao proferir a sentença, deve o juiz reconhecer sua inimputabilidade. É isso? Exatamente, já temos aqui o nosso gabarito. Deve sim ser reconhecida a sua inimputabilidade. Beleza, pessoal? Muito bem, outra questãozinha, Delta da Paraíba. Assinale a opção correta relacionada à imputabilidade penal, considerando um caso em que o laudo de exame médico legal psiquiátrico não foi capaz de estabelecer o nexo causal entre o distúrbio mental apresentado pelo periciado e o comportamento delituoso. Ou seja, quando diz aqui que o laudo de exame médico legal psiquiátrico não foi capaz de estabelecer o nexo causal entre o distúrbio mental apresentado pelo periciado e o comportamento delituoso, não está dizendo a questão que esse laudo pericial tem falhas, não. Que esse laudo pericial foi insuficiente, que precisa de um laudo pericial distinto, um novo laudo pericial. Não. Está dizendo o seguinte, o perito fez a análise psiquiátrica, fez o devido exame de corpo de delito, fez a perícia psiquiátrica e percebeu, olha, não há relação aqui, não há nexo de causalidade entre a doença do agente e o fato que ele praticou. Se não há nexo de causalidade entre essa doença mental e o fato praticado, o agente é imputável. O agente deve ser responsabilizado pela conduta. Portanto, letra A, o diagnóstico de doença mental é suficiente para tornar o agente inimputável? Errado! Errado! Se a gente tivesse adotado o critério biológico, tá bom? Isso daqui, essa assertiva, está falando do critério biológico. Se o Código Penal adotasse o critério biológico, essa questão estava correta. Mas o Código Penal adota o critério biopsicológico. Então, além da gente ter o diagnóstico de doença mental, é necessário atestar que o agente ele era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, que vai ser aí o critério psicológico. A gente vai unir ambos. Letra B. A doença mental seria atenuante quando considerada a dosimetria da pena, devendo o incriminado cumprir de 1/6 a 1/3 da pena. Pessoal, se a gente pega a doença mental como um atenuante da pena, está falando lá no artigo 26, parágrafo 1º.
A diminuição da pena não vai ser de 1/6 a 1/3 não, vai ser de 1/3 a 2/3 da pena, portanto errada também. Letra C, trata-se de caso de aplicação de medidas de segurança. Eu aplicaria medidas de segurança, que vai ser a absolvição imprópria, se o agente for inimputável. Nesse caso aqui, nós já vimos que o agente não é inimputável. Tá bom, pessoal? Então, questão também está errada. Se eu falo que aplico medida de segurança, eu estou subentendendo que o agente é inimputável. Pelo que a gente leu da assertiva, o agente será imputável. Letra D. Deverá ser realizada nova perícia. Errado. Errado. O laudo, ele concluiu, ele não foi capaz de estabelecer o nexo causal. Ele concluiu que não há nexo causal entre o distúrbio mental e o comportamento delituoso. Letra E. O agente deve ser responsabilizado criminalmente. Absolutamente correta a letra E. Exatamente. Ele é imputável, esse agente. Por quê? Porque ele tem uma doença mental. Mas o Código Penal brasileiro adota o critério biopsicológico, em que pese ele ter a doença mental, ao tempo do fato, ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer então agora aqui as ressalvas necessárias ao critério biopsicológico. Em regra, o critério biopsicológico é adotado pelo nosso Código Penal, mas excepcionalmente nós vamos adotar também os outros critérios, tanto o biológico quanto o psicológico. Vamos lá. Em regra, o biopsicológico. Quando que a gente adota então o critério biológico? No que concerne aos menores de idade, todos menores de 18 anos serão inimputáveis. Não requer a demonstração de desenvolvimento mental, inteligência ou qualquer outro requisito. Trata-se de presunção absoluta de inimputabilidade. Então, não vamos descartar o critério biológico. A gente adota em regra o critério biopsicológico, mas nós vamos adotar o critério biológico quando? Quando analisarmos a situação de menores de idade. Quem é menor de 18 anos não tem o que falar, não tem o que conversar. O menor de 18 anos, ele será sempre inimputável. É uma presunção absoluta de inimputabilidade. Critério biológico. Não me importa se ele era o adolescente de 16, 17 anos mais inteligente que existiu. Não importa que esse adolescente ele seja muito mais inteligente, consegue determinar-se, ter uma autodeterminação muito maior que uma pessoa de 30 anos de idade. O Código Penal, bem como a Constituição Federal, deixaram bem claro, se esse agente é menor de 18 anos, ele jamais será imputável. Sempre será inimputável. Então, nessa situação específica da menoridade penal, a gente adota o critério biológico. Tranquilo? Mas adotamos também o critério psicológico. Em que situação? No que concerne a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, que é a situação do artigo 28, parágrafo 1º, que nós vamos falar sobre essa situação mais pra frente. O que é importante a gente saber agora é que na embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, nós não estamos diante de um agente que biologicamente tem alguma doença mental, tem uma saúde mental instável, tem um retardo mental. Não, é uma pessoa normal. Só que, transitoriamente, naquele momento em que ele está completamente embriagado em razão de uma embriaguez de caso fortuito ou força maior, ele é incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, nessa hipótese específica da embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, nós vamos adotar o critério psicológico e, nesse caso específico, o agente será inimputável também. Beleza? Então, vamos recapitular. Adotamos em regra o critério biopsicológico, é o que está no artigo 26 do Código Penal. Entretanto, artigo 27 do Código Penal, nós vamos adotar excepcionalmente o critério biológico para os menores de idade e o critério psicológico, artigo 28, parágrafo 1º, em relação à embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos então, pessoal, conversar um pouco sobre a menoridade penal. Onde que nós temos a previsão da menoridade penal? Nós acabamos de falar, artigo 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então o Código Penal já deixa bem claro, não importa a situação, menor de idade será sempre penalmente inimputável. A Constituição Federal, no artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Qual que é essa legislação especial a qual os menores de idade ficarão sujeitos? Estatuto
da criança e do adolescente. E a súmula 74 vai falar pra gente, para efeitos penais do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, tá bom? Então, não basta simplesmente uma prova testemunhal. A mãe do agente fala, olha, o meu filho não tem certidão de nascimento, não tem documento de identidade, mas ele é menor de idade, eu prometo que ele seja menor de idade. Não importa, eu preciso de documentos que provem a menoridade penal. Quais documentos são esses? Vários, não precisa ser somente a certidão de nascimento, pode ser a certidão de nascimento, podem ser documentos como o documento civil, identidade, enfim, qualquer documento que venha a provar essa menoridade penal, mas eu preciso da análise documental. Eu preciso de um documento demonstrando essa menoridade penal, é o que vai trazer pra gente aí a súmula 74 do STJ. Muito bem, pergunta a vocês. E se o agente for um menor de 16 ou 17 anos, for um menor de 16 ou 17 anos emancipado, ele pode vir a ser penalmente responsabilizado? Pessoal, atenção, não vamos confundir a incapacidade ou a capacidade civil com a imputabilidade ou inimputabilidade penal. Uma coisa não vai ter relação com a outra. A única relação que vai ter entre elas é que o Código Civil, ele padronizou dizendo que o maior de 18 anos é capaz para todos os atos civis. Ok, e o direito penal vai falar, maiores de 18 anos, eles são imputáveis. Então há essa correspondência a princípio. Só que no Código Civil existem hipóteses do menor de 18 anos ser emancipado. E se ele vier a ser emancipado, legal, ele vai ser capaz para a prática de atos civis relacionados a atos civis lá do Código Civil. No que tange ao Código Penal, no que tange à responsabilização penal, o agente menor de idade emancipado continua sendo inimputável. Tá bom? Tranquilo isso daí, pessoal. Muita atenção. Não existe qualquer hipótese, repito, não existe qualquer hipótese de um menor de idade emancipado ou não, ou seja lá o que for, casado ou não, responder criminalmente por um delito. Ele vai responder lá de acordo com o ECA por atos análogos, atos infracionais análogos a crimes. Mas ele não responde por crime. Por quê? Porque ele sempre será inimputável. Tá bom? Então pode vir a ser penalmente responsabilizado? Não. A capacidade civil não se confunde com a inimputabilidade do menor de idade. Outra pergunta. A redução da menoridade penal é possível ou se afigura uma cláusula pétrea? Outro debate que tem, umas coisas que a gente mais vê na sociedade hoje é a seguinte: tem que reduzir a minoridade penal, a maioridade penal tem que ser reduzida para 16 anos, tem que ser reduzida para 14 anos, tem gente que defende que tem que ser reduzida para 12 anos. E aí, esse debate é válido? De fato, a gente pode, eventualmente, é possível juridicamente haver a redução da maioridade penal, ou essa redução, ou essa idade da maioridade penal configura uma cláusula pétrea? Pessoal, nós temos aqui duas correntes. Uma que de fato entende que se trata de uma cláusula pétrea, porque a maioridade penal é um conceito que estaria inserido dentro dos direitos e garantias fundamentais. Então é um direito, uma garantia fundamental ao adolescente de não ser responsabilizado penalmente. E não pode, por meio de cláusula pétrea, não pode, por meio de emenda constitucional, nós retirarmos direitos garantidos pela nossa Constituição Federal. Essa é uma teoria. A outra teoria vai dizer, olha, nada disso. A maioridade penal está definida lá no artigo 228 da Constituição Federal, lá no título que vai tratar da família, do adolescente, da criança, do idoso. Ela não está relacionada com os direitos e garantias fundamentais, por exemplo, aqueles que estão previstos no artigo 5º do Código Penal. Então não há que se falar em direitos e garantias fundamentais. Não é um direito desse adolescente o fato dele ser inimputável. Com o avanço da sociedade que nós temos visto nos últimos anos, com o acesso à informação, cada vez mais as pessoas mais novas, elas têm capacidade de compreensão do caráter ilícito de um fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Essa doutrina, portanto, ela vai entender que é sim juridicamente viável a redução da maioridade penal por meio de uma emenda constitucional. Beleza? Então, primeira corrente vai dizer que é uma cláusula pétrea implícita. É um direito fundamental, portanto, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não pode sequer uma emenda constitucional reduzir a maioridade penal.
Por outro lado, a segunda corrente diz que uma emenda constitucional seria suficiente para a redução da maioridade penal. A menoridade sequer se encontra no rol dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, falei com vocês, está inserido no capítulo referente à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Tá bom? Temos essas duas correntes. Diante de uma prova discursiva, diante de uma prova oral, é importante levar sempre o conhecimento de ambas. Outra pergunta boa para vocês. É possível a imputação criminal de um agente menor de idade que pratica crime permanente e completa 18 anos durante a permanência? Professor, não entendi nada. Vem comigo aqui, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Imagina que um menor de idade, ele tem aqui 17 anos, e ele pratica o crime de extorsão mediante sequestro, tá bom? Que é um crime permanente. Artigo 159 do Código Penal. Ele sequestra uma pessoa e exige preço ou condição para um resgate. Esse crime tem início aqui no Marco 1. E ele vem praticando e a vítima está lá em cativeiro. A vítima está em cativeiro, está em cativeiro, está em cativeiro, está em cativeiro, até aqui ela é libertada. Entretanto, quando o autor, o agente, ainda tinha 17 anos, olha o que ele faz. Bem nesse dia aqui que a vítima estava em cativeiro, ele comete um estupro. Ele pratica o artigo 213 do Código Penal, que é um crime instantâneo. Não se trata de um crime permanente. Ele pratica nesse dia um estupro. Poucos dias depois, ele pratica uma tortura. Lei 9.455. Ele tortura a vítima. Poucos dias depois, ele vem e completa 18 anos de idade. Ele fez aniversário enquanto a vítima estava em cativeiro. E o artigo 159 do Código Penal, ou seja, a extorsão mediante sequestro, continua a ser cometida. Aqui, nessa data, a vítima é libertada, seja lá porque recebeu o valor ou não. A pergunta é, esse menor de idade que começou a prática desse crime permanente e somente cessou a permanência quando ele já tinha 18 anos, a ele pode ser imputado este delito? Pessoal, sim, a resposta é sim. Entretanto, somente pode ser responsabilizado esse delito a partir do momento que ele faz 18 anos. Então, se ele ficou aqui, se a vítima ficou 30 dias na mão desse criminoso, e somente a partir do 20º dia é que ele completou 18 anos, ele vai responder como se tivesse mantido a vítima por esses 10 últimos dias desse sequestro. Tá bom, pessoal? E aí fica a pergunta, e esses crimes praticados antes? Por exemplo, esse estupro que ele praticou, essa tortura que ele praticou quando ele ainda tinha 17 anos, pode ser imputado a ele esse delito? Não, não pode. Esses delitos não podem ser imputados, porque quando eles foram praticados, o agente era inimputável. Ele praticou 18 anos após praticar esses delitos, mas aquele crime que era crime permanente, que continua sendo prolongado, continua sendo consumado ao longo do tempo, quando, assim, a partir do momento que esse agente completa 18 anos, a ele pode sim ser imputado esse delito. Beleza? Então, nós temos aí, sim, pode ser imputado, mas somente eles serão imputados os atos praticados após completar 18 anos. Tá bom? É o que a gente mostrou aí por meio desse gráficozinho. Pergunta, o indígena é imputável? Já saímos aqui agora da inimputabilidade do menor de idade. A pergunta é, o indígena, ele é imputável ou não? Pessoal, nós vamos ter 3 situações em relação ao indígena. Primeiro, se ele estiver integrado à vida em sociedade, será imputável. Se ele estiver relativamente integrado à vida em sociedade, será semi-imputável. Se ele não estiver integrado à vida em sociedade, será inimputável. Então, cuidado com as afirmações que podem vir na sua prova, dizendo que o indígena, ele será sempre inimputável. O indígena será sempre imputável. Não, vai depender da situação. E quem que vai determinar se há ou não a integração desse índio? Por meio de laudo pericial, tá bom? E nesse caso aqui vai ter, inclusive, o auxílio aí da FUNAI. Tranquilo?
Muito bem. Olha aqui então a conclusão: a determinação do grau de integração do indígena à vida em sociedade se dará por meio de exame pericial. Muito bem, nós falamos da minoridade penal. Quais são outras causas excludentes da imputabilidade? Vamos falar sobre cada uma delas: doença mental, desenvolvimento mental retardado e incompleto, bem como a embriaguez acidental completa. Beleza? Essas duas hipóteses aqui, da doença mental e do desenvolvimento mental retardado e incompleto, estão lá no artigo 26 do Código Penal, tá bom? Que nós, inclusive, já vimos. A embriaguez acidental incompleta vai estar dentro do artigo 28, parágrafo 1º, tá bom? Vamos lá então, doença mental. O que vai ser a doença mental? Doenças patológicas, genéticas, de origem toxicológica, surtos decorrentes de doenças físicas e etc. Então, vem comigo, a doença mental não é simplesmente aquela doença que o agente nasce com ela, não. Nasceu com uma doença mental. Tá bom, esse cara ele vai ser um doente mental. Mas pode ser também doenças mentais desenvolvidas ao longo da vida, tanto em razão de doença, pode ser também em razão de tóxicos e de drogas utilizadas por essa pessoa. Não importa, repito, não importa a origem dessa doença mental. Se ele é um doente mental e ele é incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele será inimputável. Nós não vamos analisar a causa dessa doença mental. Tranquilo? Veja bem, então essa doença mental ela pode ser inclusive permanente ou transitória, desde que presente ao tempo da conduta. Sempre vamos repetir esse ponto aqui, pessoal. Tem que estar presente ao tempo da conduta essa doença mental e o agente, ao tempo da conduta, tem que ser incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento, tá bom? E, obviamente, vai requerer laudo pericial. E se o agente doente mental pergunta a vocês, durante um momento de lucidez, pratica o delito? Ele é doente mental, ele tem a doença mental mais grave que seja. Só que ele teve um momento de lucidez, eu já falei com vocês isso daqui hoje. Nesse momento de lucidez, ele pratica um delito. Se ele tinha um momento de lucidez, ainda que ele fosse doente mental, ele teve a capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado e de determinar-se de acordo com aquele entendimento. Portanto, ele será imputável. Tranquilo? Tá aí. Será imputável, uma vez que o critério biopsicológico determina que, ao tempo da conduta, o doente mental seja incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Desenvolvimento mental retardado, que é diferente da doença mental, pessoal. O desenvolvimento mental retardado será o agente cuja mentalidade não é compatível com a sua idade. O desenvolvimento mental inferior ao compatível com a maioria das pessoas. Então, não necessariamente o desenvolvimento mental retardado é uma doença mental, é uma doença patológica, mas simplesmente é uma incompatibilidade da idade do agente. Com a maioria das pessoas da sociedade. Obviamente, também vai requerer aí o laudo pericial. Beleza? E se o agente doente mental
Isso daqui a gente já viu, né? Só é simplesmente repetido. Pessoal, ignora aí que nós já vimos isso daí. Muito bem. Quais serão, então, os efeitos da inimputabilidade? Primeiro, com relação ao menor de idade, nós já vimos. Eu vou aplicar as regras lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. E com relação ao doente mental ou a pessoa que tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eles vão se sujeitar à justiça comum, tá bom? Serão processados, mas não lhes pode ser imposta pena. Haverá o que a gente chama de absolvição imprópria. Então, um doente mental, uma pessoa com desenvolvimento mental incompleto, que praticou um delito sem compreender a ilicitude do fato praticado, eu não posso condená-la. Não há que se falar em condenação desse agente. Por que não, professor? Porque ele é inimputável. Professor, mas ele vai responder normalmente pelo processo? Sim, ele responde pelo processo, por tudo. Tudo normal, processinho normal. Só que na hora da sentença, o juiz não pode condenar. O juiz vai ter que declarar a absolvição imprópria nos termos lá do artigo 386 do Código de Processo Penal. O réu ele vai ser absolvido, mas lhe será imposta uma medida de segurança. E essa medida de segurança está lá no artigo 97 do Código Penal. Olha só o que diz. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, um doente mental, uma pessoa completamente inimputável, praticou um crime de homicídio contra outra pessoa. E aí ele vai vir a ser julgado. Ele é julgado e ele é considerado realmente que praticou o fato típico ilícito, mas ele não é culpável, ele é inimputável. O juiz declara a absolvição imprópria na sentença. Professor, então ele sai andando da audiência, do julgamento? Não. A ele será decretada a internação. Tá bom, pessoal? Então ele vai ser internado. Por quê? Porque ele representa um perigo para a sociedade. Beleza? Obviamente, isso daqui vai ser estudado, esse artigo 97 e outros detalhes relacionados a essa internação, quando nós vemos o título de penas dentro do Código Penal. Beleza? E, por outro lado, nós temos, então, a imputabilidade diminuída, como é chamado a semi-imputabilidade ou culpabilidade diminuída, que está no artigo 26, parágrafo único. Nós já vimos, mas só para a gente relembrar. Enquanto no artigo 26, caput, eu vou ter a situação, a consequência penal vai ser uma absolvição imprópria. Quando eu estou aqui no parágrafo único, vai ser uma redução da pena. Por quê? Porque aqui eu estou diante da imputabilidade diminuída, da semi-imputabilidade, chamada também de culpabilidade diminuída. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele não era inteiramente capaz. Ele não era totalmente capaz também. Ele entendia um pouco o caráter ilícito do fato. Ele entendia, ele conseguia determinar-se de acordo com esse entendimento, pelo menos um pouco. Quanto mais for possível, quanto mais for a sua capacidade dessa compreensão, menor vai ser a diminuição da pena. Quanto menor for a sua capacidade de compreensão, maior vai ser a diminuição da pena. Por isso que ela pode ser valorada pelo juiz de 1 a 2 terços. Muito bem? E efeitos da imputabilidade diminuída. Como há culpabilidade, imputabilidade diminuída, é a semi-imputabilidade que nós estamos falando. Como há culpabilidade, o agente deve ser julgado e condenado. Aqui sim eu tenho a condenação. Olha, lá no caput, quando eu estou falando da inimputabilidade,
tem que haver a absolvição imprópria. Mas quando eu estou diante da semi-imputabilidade, da imputabilidade ou culpabilidade diminuída, o agente ele vai ser julgado e condenado. Todavia, vai incidir essa causa de diminuição da pena. Se, todavia, o agente apresentar periculosidade, o juiz deve substituir a pena diminuída por medida de segurança. Então, durante o julgamento, o agente ele apresenta total periculosidade. O que o juiz pode fazer? Aplicar a ele uma medida de segurança. Professor, pergunta. O juiz pode aplicar ambos? Aplica a pena, depois constata a periculosidade do agente e aplica posteriormente, ou quando termina essa pena, né? Ele vem e aplica a medida de segurança? Pode fazer isso? Não. Já pôde. Já ocorreu no Código Penal brasileiro essa possibilidade, que era o que chamava de duplo binário, sistema do duplo binário de 2 trilhos, dualista ou de dupla via. Hoje, adota-se no Brasil o sistema vicariante ou unitário. Completamos 50 minutos. Vou fazer uma pausa de 10 minutos, vou colocar aqui para despertar e retornamos.
Coloquei mais 50 minutos, a gente estuda e finalizamos. De dois trilhos, dualista ou de dupla via. Hoje, adota-se no Brasil o sistema vicariante ou unitário. Atenção, o agente deve cumprir pena ou a medida de segurança. O Código Penal adotou o sistema vicariante ou unitário, de forma que não é permitido ao agente cumprir pena e medida de segurança. Tá bom? O sistema vicariante unitário ele vai cumprir somente pena ou medida de segurança. Nesse caso da semi-imputabilidade, ele deve cumprir pena. Ele vai ser condenado e deve cumprir pena. Entretanto, o juiz constatou a periculosidade, ele deve cumprir somente a medida de segurança. Tá bom? Então não se adota mais no Brasil o sistema de duplo binário, dois trilhos, dualista ou de dupla via. Muita atenção nisso daqui. Beleza, pessoal? Antigamente o semi-imputável cumpria a pena e posteriormente se demonstrasse periculosidade, medida de segurança. Muito bem, meus amigos? Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua. Muito bem, meus amigos, essa aula aqui vamos continuar alguns conceitos que estávamos vendo na última aula e já vamos retomar aqui o ponto que nós estávamos falando a respeito do sistema do duplo binário, que agora não é mais adotado, adota-se aqui no Brasil o sistema unitário. Olha aqui na tela. Para a gente recapitular aqui, olha só, os efeitos da imputabilidade diminuída. Professor, o que é imputabilidade diminuída? É a semi-imputabilidade, tá bom? É aquela situação do artigo 26, parágrafo único. O agente ele tem diminuída a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, mas há um resquício de entendimento. Ele consegue compreender que ele praticou um fato típico ilícito. Então, nesse caso, ponto 1 de novo aqui, como há culpabilidade, o agente deve ser julgado e condenado. Nós falamos que lá na inimputabilidade, o agente não pode ser condenado, ele pode ser somente absolvido, a chamada absolvição imprópria. Ele é absolvido, mas é imposto a ele uma medida de segurança. Aqui não.
quando nós estamos diante da semi-imputabilidade, o artigo 26, parágrafo único, determina que haverá uma causa de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, mas a sentença é uma sentença condenatória. O agente deve ser condenado. Tranquilo? Todavia, deverá incidir aqui a causa de diminuição da pena que nós falamos. Se apresentar periculosidade, o juiz deve substituir a pena diminuída por medida de segurança. E aí eu perguntei para os senhores, eu falei, olha, se por acaso o juiz aplica a pena ao agente, mas constata que há uma periculosidade, a este agente semi-imputável pode ser aplicado a pena e posteriormente a medida de segurança? Não. Isso já foi adotado no Brasil, não é mais. Era o sistema do duplo binário que eu falei com vocês. Não se adota mais, não é permitido. Se o agente, se a ele é imputada uma pena e ele cumpre essa pena, eu não posso imputar depois a ele uma medida de segurança. Ah, ele apresentou periculosidade, então ele não deveria nem ter cumprido a pena. Deveria ter sido aplicado somente a ele, deveria ter aplicado a ele somente a medida de segurança. Tranquilo? Então é o ponto 3 aqui. O agente deve cumprir a pena ou a medida de segurança. Nunca os dois. O Código Penal adotou o sistema vicariante ou unitário, e eu preciso que vocês lembrem dessa palavrinha aqui, tá bom? Dessas duas palavrinhas, que é o que é adotado hoje pelo Código Penal, de forma que não é permitido ao agente cumprir pena e medida de segurança, não é permitido, tá bom? Que era o chamado sistema do duplo binário, 2 trilhos, dualista ou de dupla via. Antigamente, o semi-imputável cumpria a pena e posteriormente se demonstrasse periculosidade, medida de segurança, e isso hoje não é mais aceito. Tranquilo, pessoal? Recapitulei aqui porque nós vamos fazer algumas questões e era importante a gente ter esses conceitos em mente. Primeira delas, juiz substituto lá de Roraima. Se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Atenção! Em virtude de perturbação da saúde, tá bom? Ou por desenvolvimento mental incompleto. Beleza, então nós temos aqui o critério biológico. Para que o agente seja inimputável, eu tenho que adotar o critério biopsicológico. Ok, a primeira parte, ele tem a saúde mental, ele tem a ausência de saúde mental, né? Ele tem uma perturbação, tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Eu tenho que pegar agora a outra parte para saber se ele era inteiramente incapaz. Só que a questão já diz para mim que ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato. Portanto, nós estamos diante de uma hipótese de semi-imputabilidade. O enunciado da questão, que é importantíssimo aqui, já traz essa informação. Então, vamos lá. A circunstância atuará como atenuante, a ser considerada na segunda etapa do cálculo da pena. Veja, pessoal, a semi-imputabilidade que está lá no artigo 26, parágrafo único, vai falar que a semi-imputabilidade tem que haver uma redução da pena de 1 a 2/3. Redução de pena incide em que momento? Em qual fase da dosimetria da pena? Na terceira fase da dosimetria da pena. Primeira fase são as circunstâncias judiciais, artigo 59 do Código Penal. O juiz vai aplicar a pena propriamente dita, né? Homicídio, 6 a 20 anos. O juiz vai se manter dentro desses parâmetros, 6 a 20 anos. Segunda fase, agravantes e atenuantes. O juiz vai aplicar as agravantes e as atenuantes dentro também desses parâmetros 6 a 20 anos. E a terceira fase, aí eu vou aplicar as causas de aumento de pena, as causas de diminuição da pena, e é somente na terceira fase que vai ser analisada, então, essa diminuição da pena da semi-imputabilidade. Beleza? A questão fala que tem que ser realizada essa análise na segunda etapa, e que a semi-imputabilidade atuará como um atenuante, está errado. A semi-imputabilidade atuará como uma causa obrigatória de diminuição da pena. Portanto, letra A está errada. Letra B. A pena poderá ser substituída por tratamento ambulatorial, mas não por internação. Errado, a gente acabou de falar. Se há periculosidade no agente, ele pode sim ser internado. Letra C. A pena será reduzida de 1 a 2/3, podendo-se considerar, na escolha do redutor, o grau de perturbação da saúde mental. Olha só, pessoal, tá certo ou está errado isso aqui? Isso daqui está certo. Por quê? Se o agente ele tem uma perturbação da saúde mental maior, a causa de diminuição da pena
será maior, tá bom? A causa de diminuição da pena será maior. Se a perturbação do agente for menor, a causa de diminuição da pena também será menor. Ou seja, se aquela perturbação é mais gravame ao agente, aquilo perturba mais ele, se de fato foi um elemento que acabou gerando aí que ele praticasse esse delito, né, e traz aí a sua semi-imputabilidade, deve ser aplicada uma causa de pena maior para ele. E será menor também na mesma proporção se houver uma menor importância aí no momento do agente compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza, pessoal? Então aqui, olha, a questão fala, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, podendo se considerar na escolha do redutor. O que é a escolha do redutor? Se vai ser de 1 terço, se vai ser de 2 terços, se vai ser intermediário dentro disso, o grau de perturbação da saúde mental. Beleza? Questão letra C. Mas vamos ver as demais. Letra D. A hipótese será de absolvição imprópria, com imposição necessária de medida de segurança. Errado. A absolvição imprópria seria somente se nós estivéssemos diante da inimputabilidade. A questão traz para a gente uma semi-imputabilidade. Não tem imposição necessária de medida de segurança. Vai ser imposto ao semi-imputável uma condenação, uma pena. Somente será aplicado a ele uma medida de segurança se ele demonstrar periculosidade. Portanto, a questão está errada. E letra E, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, não se admitindo, porém, a substituição por medida de segurança. Errado. Pode sim. É o que nós falamos do sistema vicariante ou unitário. Eu posso aplicar uma pena ao semi-imputável ou uma medida de segurança. Em regra, será aplicada a pena diminuída de 1 a 2 terços. Entretanto, se esse semi-imputável demonstrar periculosidade, a ele será aplicada uma medida de segurança. Tranquilo? Muito bem. Portanto, nosso gabarito, letra C. Outra questão, Rosvaldo, doente mental, acometido de esquizofrenia, manda sua filha Georgina comprar carne no açougue. Então tá, então o Rosvaldo, ele é doente mental, a filha dele, a Georgina, foi lá e comprou carne no açougue. Voltando a menor para casa com o troco errado, Rosvaldo foi até o açougue para corrigir a transação. O açougueiro, irritado, passou a destratar Rosvaldo, que, para não brigar, saiu de lá. Então, pessoal, o Rosvaldo, que é o doente mental, não queria briga, não. Ele foi lá para corrigir, para pegar o troco verdadeiro, mas foi embora. O cara lá, o açougueiro, começou a ficar nervoso, o Rosvaldo foi embora. Porém, o irritado açougueiro foi atrás do doente mental com um facão de cortar carne na mão. Quem? O açougueiro. O açougueiro tropeçou e caiu, sendo que Rosvaldo, em sequência, vibrou-lhe um golpe certeiro com seu canivete, causando a morte do açougueiro. Então veio o açougueiro cai, tropeça e cai. O Rosvaldo vê essa queda, vibra um golpe certeiro, pega uma faca ali, um canivete que ele tinha e mata o açougueiro. Com base no caso descrito, assinale a alternativa correta. Rosvaldo é considerado, pessoal, questãozinha astuta essa daí, questãozinha perigosa, é aquela questãozinha que se você não tiver prestado atenção em todos os detalhes que nós conversamos, você erra. Por quê? O Rosvaldo, ele era doente mental.
Se ele for corrigir, então isso. Mas em nenhum momento a questão vem falar pra gente que o Rosvaldo, em razão dessa doença mental, era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato praticado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A questão não fala isso. Então a questão ela quis pegar o desavisado. Aquela pessoa que acha que basta ter uma doença mental para que seja um inimputável. Se ele E for não é o corrigir a caso da transação, questão. ele tinha capacidade Rosvaldo, nesse mental. caso, ele é imputável. Tranquilo? Então olha aqui as questões. Rosvaldo é considerado inimputável, visto que é portador de doença mental. Muita gente foi nessa questão. Falou, é isso mesmo. Se ele é doente mental, ele é inimputável. Então tem que marcar. Errado. A questão fala somente do critério biológico doente mental, mas não fala do critério psicológico, que devem ser unidos no Brasil, o critério biopsicológico. A gente vai unir a doença mental, que é o critério biológico, com o critério psicológico, que vai ser a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, porque aí sim nós teremos o critério biopsicológico. Tranquilo, meus amigos? Letra B. Rosvaldo é considerado imputável, visto que não há nexo da doença mental com o homicídio. É isso aí. Acabou. Simples. A questão não fala em nenhum momento que ele matou em razão da sua doença mental ou que matou porque ele não entendia o caráter ilícito do fato. Simplesmente ele é imputável. Letra C é semi-imputável? Não. Não teve a capacidade diminuída. Não é semi-imputável. É inimputável? Muito menos. Mas agiu coitado com uma causa de licitude? Não. O açougueiro já estava caído no chão. O açougueiro já estava caído. O açougueiro não podia mais apresentar, não estava mais cometendo uma agressão injusta. Ele simplesmente estava caído ao chão. Beleza? Então não há que se falar aqui em legítima defesa por parte de Rosvaldo. Rosvaldo deve ser imputado a ele o crime, portanto, o gabarito é a letra B. Pessoal, algumas situações específicas que eventualmente podem vir aí na sua prova, então é importante a gente tratar. Primeiramente, em relação ao surdo-mudo. Cuidado, a prova vai dizer para você que o surdo-mudo é inimputável. Não, não é necessariamente inimputável. Pessoal, convenhamos, isso daqui, hoje ainda mais com todos os avanços que a gente tem, uma pessoa que é surda e muda, ela consegue eventualmente se comunicar, é uma pessoa que consegue compreender, aprender, tem capacidade cognitiva, não necessariamente pelo simples fato de ser surdo-mudo, é uma pessoa inimputável, tá bom? Então, atenção em relação a isso. Não é necessariamente inimputável, obviamente vai depender da capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se não há essa compreensão, se ele não consegue compreender o caráter ilícito do fato, aí sim ele pode ser um inimputável. Se há relativa compreensão, será semi-imputável. E se há compreensão completa, ele será imputável, normalmente como qualquer outra pessoa. Beleza, pessoal? É semelhante àquela situação do indígena, né, que nós falamos na aula passada. O indígena, mesma situação. Não é pelo fato da pessoa ser índio que ela é incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Vai depender aí de prova pericial. Deve haver uma perícia para ver a capacidade de entendimento tanto do índio, a capacidade de entendimento do surdo-mudo em relação ao fato ilícito praticado. Tá bom? Muito bem.
E a outra situação específica, que inclusive está prevista aí no artigo 28 do Código Penal, inciso 1º, vai dizer o seguinte: não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. E pessoal, qual que vai ser a distinção entre emoção e paixão? Basicamente vai ser a duração. A emoção ela é instantânea e a paixão ela é duradoura. Ambas são perturbações à mente humana, são impulsos. Fatos e atos que a pessoa pratica que ela jamais praticaria em condições normais. Nesse caso, em que pese nós temos aí a paixão, a emoção, elas não vão excluir a imputabilidade, tá bom? Então, tem que ficar bem claro isso daí. Atenção, tá? Excepcionalmente, se estivermos diante de uma emoção ou paixão patológica e atestada por exame pericial, é possível o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Veja, pessoal, aqui, nessa excepcionalidade que nós temos, eu estou falando da emoção e da paixão patológica. Ou seja, elas passam a ser uma doença mental. Se essa emoção ou se essa paixão elas passarem a ser uma doença mental e obviamente tem que ter um laudo pericial para atestar isso, aí sim, nesse caso, somente nesse caso, nós estaremos diante da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade. Mas emoção, paixão causadas que não sejam doentias, que não afetem a saúde mental do agente, nesse caso a gente vai responder normalmente, tá bom? A gente vê muitos casos de ciúmes, muitos casos de feminicídio praticados aí por razão de emoção, por razão de paixão. Não há que se falar em inimputabilidade, o agente vai responder normalmente pelo delito. Quero chamar a atenção para vocês sobre a emoção ou a paixão em outros momentos que o Código Penal vai trazer. Primeiro, lá no artigo 65 do Código Penal, quando fala das circunstâncias que sempre atenuam a pena, tem a hipótese no inciso 3º para dizer: se o agente comete o crime sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, aí vai ser uma circunstância que atenua a pena. Mas veja, acometido sob a influência de violenta emoção em razão de ato injusto da vítima. Então deve haver esse ato injusto da vítima. O simples fato de praticar um ato sob emoção não vai configurar esse atenuante. Muito semelhante ao que a gente encontra lá no artigo 121, parágrafo 1º, e no artigo 129, parágrafo 4º, que vão ser aí, respectivamente, o homicídio privilegiado e a lesão corporal privilegiada. O agente responde com diminuição... de pena se ele pratica o homicídio ou essa lesão corporal sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então veja, essa emoção ou a paixão jamais vão excluir a imputabilidade, a menos que seja uma emoção ou paixão
patológica, uma doença, que venha a surgir uma doença mental em razão dessa emoção ou dessa paixão. E aí a gente vai ter algumas situações específicas que, quando há a injusta provocação da vítima, será sempre uma atenuante genérica. Mas no caso específico do homicídio e da lesão corporal, vão se tornar homicídio privilegiado e lesão corporal privilegiada se houver aí, se o agente praticar essas condutas sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Beleza, meus amigos? Com isso, finalizamos aqui mais uma aula. Até a próxima, continuamos nosso estudo de imputabilidade penal. Até lá! Muito bem, meus amigos, vamos continuar aqui tratando a respeito da imputabilidade penal e vamos falar agora da embriaguez, outro elemento que vai ser analisado dentro da imputabilidade. E já ressalto para vocês que a embriaguez nós vamos analisar também outras substâncias análogas. Então, sempre que falarmos da embriaguez, estamos tratando também de outras substâncias análogas, a exemplo das drogas ilícitas ou mesmo drogas lícitas que podem vir a retirar aí a capacidade de autodeterminação e de entendimento do agente. Muito bem, então aqui primeiramente vamos falar o que vai ser essa embriaguez. A embriaguez nada mais é do que a intoxicação do corpo humano decorrente de álcool ou substância análoga, tá? Substância análoga, drogas ilícitas, como morfina, clorofórmio, que são drogas lícitas, mas que podem ser também aí consideradas intoxicantes do corpo humano e podem vir a gerar aí dentro desse conceito de embriaguez que nós estamos falando. A embriaguez patológica, o que é a embriaguez patológica, pessoal? É a doentia, aquela pessoa que é alcoólatra, né, conhecida como alcoolismo, popularmente conhecido como alcoolismo, né, o ébrio contumaz. É equiparada à doença mental, constituindo um caso de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Em qualquer caso, é necessário laudo pericial. Vem comigo aqui, pessoal, a gente tem que entender muito bem isso daqui. Nós vamos falar sobre a embriaguez, mas eu já quero deixar de fora a embriaguez patológica. A embriaguez patológica, doentia, o alcoolismo, o ébrio contumaz, este já pode ser considerado, desde o princípio, a uma pessoa portadora de doença mental. Então veja, esta pessoa, ao alcoólatra, ao ébrio contumaz, nós vamos falar na aplicação lá do artigo 26 do Código Penal, se ele for absolutamente inimputável, ou do artigo 26, parágrafo único, se ele for semi-imputável. Professor, quem que vai determinar isso? Se ele realmente tem uma embriaguez patológica, se ele realmente é um alcoólatra, se ele é absolutamente incapaz de compreender o ato ilícito praticado, de determinar de acordo com esse entendimento, ou se ele é parcialmente capaz dessa compreensão. Quem vai determinar isso?
laudo pericial. Professor, eu não acredito nesses laudos periciais. Não importa se acredita ou não. O que importa é que você saiba que essa determinação será feita por um laudo pericial, será feito por um perito que vai ver, de acordo com o fato, de acordo com a pessoa, se ela possuía ou não o caráter de entendimento do fato ilícito e a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Tranquilo? Compreendido isso? Então vamos deixar de fora a embriaguez patológica. Eu preciso que vocês lembrem disso, que a embriaguez patológica ela é equiparada a uma doença mental. Então vai se aplicar a embriaguez patológica todos aqueles conceitos que nós falamos relacionados à doença mental. Lá o que a gente viu do artigo 26 caput e do artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Tranquilo? Então, muito bem. Saindo da embriaguez patológica, a gente vem aqui para as espécies de embriaguez. Primeira distinção que vai ter quanto ao grau, tá bom? Grau de embriaguez. A embriaguez ela pode ser completa ou incompleta. Ela vai ser completa quando o agente é incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E ela será incompleta quando ele for relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se, ou relativamente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, este é outro ponto que nós vamos tratar aqui. Eu estou trazendo para vocês alguns conceitos introdutórios para que a gente venha distinguir. Tem alguns outros jogadores que vão falar o seguinte, olha, a embriaguez completa, ela vai atingir graus, é quando o agente chega próximo do coma alcoólico. A incompleta é na fase de euforia ainda do agente. Quando o agente se embriaga, tem a fase da euforia, tem a fase da tristeza, depois tem a fase da embriaguez completa, né, que aí vai chegar realmente perto do coma alcoólico. Então, há algumas distinções, mas o que a gente precisa entender é isso, que a embriaguez incompleta, ele é relativamente incapaz, e a embriaguez completa, ele vai ser absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, beleza? Só que a gente tem que saber também com relação à origem dessa embriaguez. E este que será o ponto determinante para a gente ver se vai haver a inimputabilidade. Decorrente da embriaguez ou não. Olha só, primeiro nós temos que falar da embriaguez não acidental. A embriaguez não acidental ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer a embriaguez não acidental voluntária e a embriaguez acidental culposa. O que vai ser cada uma delas? A embriaguez não acidental voluntária é aquela que o agente ele quer se embriagar. Aquele cara assim, vou pra festa pra tomar todas, vou tomar cachaça porque hoje é o dia de eu ficar bêbado, entendeu? O cara quer realmente tomar uma cachaça e quer ficar bêbado. Ele está se embriagando voluntariamente. Não é aquela coisa que, vou beber aqui um pouquinho e acabo ficando bêbado. Não, ele quer ficar bêbado, tá? É crime isso? Não tem nenhum crime não. Cada um faz o que quer com o seu corpo. Se ele quer ir pra festa e tomar todas, ele quer se embriagar, é do direito dele. Se ele quer usar drogas, e ficar loucão por causa das drogas e cheirar cocaína, ele também pode. Isso daí não é crime não, tá bom? O crime vai ser o porte para uso de drogas, lá o artigo 28 da Lei 11.343. Mas o simples fato de usar não é crime, tá bom? Então ele usa as drogas, ele usa a bebida e fica completamente fora de si. Mas ele tinha a intenção de ficar assim. Essa vai ser a embriaguez voluntária. A embriaguez culposa é aquele caso que o agente, ele toma todas, ele se embriaga, mas não era a intenção dele ficar embriagado. Ele queria tomar ali, queria ingerir uma bebida alcoólica, mas acaba ficando completamente embriagado. Então veja, a embriaguez culposa não é a intenção do agente ficar embriagado, mas ele acaba ficando. E também não precisa necessariamente beber muito não, às vezes é uma pessoa mais fraca para a bebida, que ingere lá 5 copos de cerveja e já fica completamente embriagado. Então atenção, essas duas hipóteses, a voluntária, em que o agente quer se embriagar, e a culposa, que o agente não quer se embriagar, mas ele ingere a bebida voluntariamente, ele ingere a bebida de acordo com a sua vontade, serão chamadas de embriaguez não acidentais, tá bom? Por enquanto é isso.
Nós temos, de outra ordem, a embriaguez acidental. E a embriaguez acidental ela vai se dar de duas maneiras: por caso fortuito ou força maior. Beleza? Então, olha só, o caso fortuito vai ocorrer a embriaguez quando ela ocorre decorrente de uma situação que não é controlada pelo agente. Vamos supor que o agente ele esteja tomando um remédio controlado e ele acaba ingerindo um pouco de... bebida alcoólica. Mas ele não tinha nem conhecimento de que a bebida alcoólica misturada com esse medicamento que ele estava tomando geraria um efeito tão avassalador na sua percepção, na sua autodeterminação. Então, ocorre aí, no caso fortuito, acaba se embriagando sem que fosse algo que ele tivesse previsto. O que me faz de que, de fato, era impossível prever. Tá bom? Quando a gente fala aqui da embriaguez não acidental culposa, o agente se embriaga por sua própria negligência ou imperícia, ou imprudência. Bom, pessoal? Pela própria negligência ou imprudência. Quando a gente está diante do caso fortuito, não era possível ao agente prever que ele ficaria bêbado. Então, é um caso fortuito. Aconteceu com essa pessoa. Nós temos também a embriaguez acidental decorrente de força maior. E a decorrente de força maior pode se dar, por exemplo, naquele caso em que o agente é obrigado a ingerir bebida alcoólica. Ele se viu obrigado, muitas vezes até ameaçado, se ele não ingerir bebida alcoólica. Ou, por que não dizer de uma pessoa que é drogada numa festa? Alguém simplesmente coloca uma pílula, coloca uma droga na sua bebida. E a pessoa fica completamente fora de si, perde totalmente a capacidade de autodeterminação. Vai ser também uma embriaguez acidental decorrente de força maior. Um outro caso que a doutrina traz muito, aquela pessoa que está caminhando, cai dentro do barril e acaba ingerindo bebida alcoólica porque caiu dentro do barril, se afogou e veio a beber muita bebida alcoólica. Nesse caso também foi decorrente aí de uma força maior. O agente em nenhum momento quis sequer ingerir bebida alcoólica ou algum outro tipo de drogas ilícitas. Muito bem. Nesse caso, então, a gente tem a embriaguez acidental, que pode ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Por fim, nós temos a terceira situação, que é a embriaguez pré-ordenada ou dolosa. Essa daqui, pessoal, é aquela em que o agente se embriaga voluntariamente com a finalidade de praticar um crime. Então o agente, ele quer matar uma pessoa, mas ele sabe que sóbrio ele não consegue matar, ele não tem coragem. Ele fala, quer saber? Eu vou me embriagar, porque quando eu estiver bêbado, eu vou ter coragem de matar aquela pessoa, o meu desafeto. E de fato,
Ele ingere bebida alcoólica, toma coragem, fica valente, vai e mata o seu desafeto. Essa vai ser a embriaguez pré-ordenada, embriaguez dolosa. Muito bem, esses conceitos aqui de embriaguez não acidental, embriaguez acidental, embriaguez pré-ordenada ou dolosa serão fundamentais para a gente determinar em que casos haverá a inimputabilidade do agente. Por quê? Porque no artigo 28 do Código Penal, nós lemos: não excluem a imputabilidade penal. Lá no inciso 1º a gente já viu. O que não vai excluir a imputabilidade penal? A emoção ou a paixão. O inciso 2º vem e fala da embriaguez. E diz o seguinte: não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então pode ser qualquer substância aqui, pode ser inclusive drogas lícitas, drogas ilícitas. Se essa embriaguez ou se essa situação que o agente se encontra fora de si for decorrente de uma embriaguez voluntária ou culposa, não excluirá a imputabilidade penal. Volta aqui comigo, volta aqui, olha só. Embriaguez voluntária ou culposa, ou seja, a embriaguez não acidental. Então, se o agente ele se embriaga, porque ele quer se embriagar, hoje eu quero ficar loucão, eu quero beber todos, e após já estar completamente louco, completamente fora de si, incapaz de entender o caráter ilícito de um fato ou de determinar-se de acordo com aquele entendimento, ele vem e pratica um delito. Ele pratica um fato típico e ilícito. Pergunto, ele é culpável ou não? Sim, ele será culpável. Professor, mas ele estava totalmente fora de si, ele não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, nem de determinar-se de acordo com aquele entendimento. Mesmo assim, está bem claro, o Código Penal deixa assente isso daqui. A ele deverá ser imputado o crime, ele não será inimputável. Só que o Código Penal vai além, ele fala não somente a embriaguez voluntária, mas aquela pessoa que se embriaga culposamente. Ou seja, quero beber aqui, hoje eu vou beber 10 taças de vinho, mas eu não quero ficar bêbado, eu consigo beber 10 taças de vinho e ficar bem. Só que o agente vai, bebe as 10 taças de vinho, fica completamente louco, perde completamente a capacidade de autodeterminação e vem a praticar um delito. Ele será considerado fato típico, ilícito e culpável. Professor, mas ele perdeu a capacidade de autodeterminação, a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato. Mesmo assim, ele será imputável. É o que deixa bem claro aqui pra gente o inciso 2º. Se a embriaguez for voluntária ou culposa, não vai excluir a imputabilidade penal. Não importa quais foram os efeitos. Não importa se essa embriaguez aqui é completa. Lembra dos conceitos de completa, embriaguez completa e incompleta? Se essa embriaguez, ainda que seja completa, não vai excluir a imputabilidade penal. Diante da embriaguez não acidental. Beleza, pessoal? Vem o parágrafo 1º e diz: é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inteiramente incapaz. E olha o parágrafo 2º.
A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de quê? De caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Volta aqui. Então, quando nós estamos diante da embriaguez acidental, nós teremos duas situações. Se essa embriaguez for completa, ou seja, o agente for inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nós estaremos diante da inimputabilidade. Nesta e somente nesta hipótese. Qual? Embriaguez acidental, embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Se a capacidade de compreensão for incompleta, ou seja, se a embriaguez for incompleta, a capacidade de compreensão tiver sido diminuída, bem como a sua capacidade de autodeterminação, nós estaremos diante de uma diminuição de pena. O agente é imputável, mas terá a pena diminuída. Tranquilo, pessoal? É isso que fica bem claro aqui pra gente no artigo 28, parágrafos 1º e 2º. Fechou? Muito bem. Então, a situação que nós temos aqui, colocando isso num quadro para ficar mais claro para vocês, é que a embriaguez não acidental, que é a embriaguez voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade, seja completa ou incompleta. A embriaguez acidental, que é decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade se for completa e gera diminuição da pena se for incompleta. E a embriaguez pré-ordenada, aquela que o agente ele se embriaga voluntariamente com a finalidade de praticar um delito. Muito bem, pessoal. Neste caso, ele também não será inimputável. Ele será imputável. Ele vai responder pelo delito praticado, só que aqui tem um detalhe. Se ele se embriagou com a finalidade de praticar um crime, com a finalidade de ganhar essa coragem em praticar um crime, a ele será aplicado o delito que ele praticou com uma agravante. Nós teremos uma agravante específica para a embriaguez pré-ordenada, que é aqui, então, a embriaguez pré-ordenada, que é a embriaguez voluntária com a finalidade de cometer crime. Primeiro, não exclui a imputabilidade, seja completa ou incompleta. A gente vai responder normalmente pelo crime que ele praticou. Ademais, o agente responde por uma circunstância agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha L do Código Penal. Olha o que diz. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime, ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, se o agente ele pratica um delito diante de uma embriaguez pré-ordenada, ele vai ter, inclusive, a causa de aumento de pena. Pessoal, só para ficar bem claro, quando nós estamos falando aqui da embriaguez não acidental e da embriaguez acidental, nós não estamos falando simplesmente que a embriaguez é crime, claro que não. Nós estamos falando de crimes que são praticados diante de uma embriaguez não acidental, crimes que são praticados diante de uma embriaguez acidental. E aí serão aplicadas essas situações específicas. Tranquilo, meus amigos? É importantíssimo. Eu diria que dentro da imputabilidade penal, o que mais tem sido cobrado nas provas de delegado de polícia é exatamente essa parte da embriaguez. Tá bom? Então, muita atenção nesses conceitos e nessa diferenciação para a gente analisar o artigo 28 do Código Penal, bem como essa diferença entre a embriaguez voluntária, embriaguez culposa, embriaguez pré-ordenada, embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Tranquilo? Muito bem. Quero falar com vocês outro ponto e está aqui também a razão por que esse tópico da embriaguez é um dos assuntos mais cobrados em prova. Em razão da axio libera in causa. O que quer dizer essa teoria da axio libera in causa? Primeiro, vem aqui, olha a perguntinha. Como é possível a imputabilidade do agente que pratica a conduta embriagado ou sob efeito de substância análoga, sendo que se encontrava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Vem comigo, vem comigo. Vamos entender isso daqui. Olha a pergunta que a gente está fazendo aqui no slide. Como que eu posso dizer que um agente é imputável, sendo que no caso concreto, na hora que eu analiso o caso concreto, não estou analisando aqui a razão dele ter ficado embriagado, mas no caso concreto, o agente está tão embriagado
que de fato ele não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, nem de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se a gente pegasse lá o artigo 26, falaria, olha, nesse caso aqui, o agente ele não pode ser responsabilizado. Tá bom, ele bebeu lá, tomou a cachaça mais do que devia, mas o fato é que na hora que ele pratica o delito, ele não tem a capacidade de entendimento, ele não tem a capacidade de autodeterminação dos atos praticados. E aí, como que o Código Penal vai impor a essa pessoa a pena? Por que o Código Penal diz que a embriaguez não acidental ela terá responsabilização penal normalmente? Ou mesmo a embriaguez pré-ordenada, por que o agente será responsabilizado? Tudo vai voltar aqui para a teoria da actio libera in causa. Olha o que a teoria da actio libera in causa faz. Vem aqui na tela. Vamos dizer aqui que eu tenho uma linha do tempo, tá, pessoal? Eu tenho aqui a linha do tempo. E nesse momento aqui no início, o agente era imputável. Ele era totalmente imputável, cara normal ali. Finalizamos esse vídeo. Então, nos encontramos no próximo. Bons estudos a todos!